fazer um pão. Por quê? Porque se eu for pensar em tudo que eu já ouvi, em todas as conversas, em todas as mensagens, em todos os e-mails que eu já recebi, conversando comigo, Mariana nutricionista na rua, ou público tendo acesso à cozinha equilibrada, as dúvidas são sempre relacionadas ao pão. As pessoas criaram uma imagem de que o pão engorda, né? A gente sempre fala que não existe alimento que engorde. Tudo depende da quantidade que você come, como você come. Banana. Pô, se você come uma banana por dia, tá tudo bem. Agora, se você pega a banana, coloca banana, doce de leite, granola, aí você vai dizer, mas eu como banana e a banana engorda. E não é a banana, né? É o que você coloca junto com a banana. Com o pão, acontece mais ou menos a mesma coisa. Qual é a qualidade do pão que você anda comendo? Qual é a quantidade do pão que você come? Tem muita gente que hoje tem evitado pão devido às farinhas, né? O trigo. Realmente, o trigo de hoje não é mais o trigo que era antigamente. Então, a gente não tem uma boa digestão dele, porque ele sofreu muitos processos para poder alimentar esse mundo cheio de gente hoje em dia, né? Então, qual é o maior problema? A gente criou o hábito de comer um pão francês todo dia lá, com miolo, com a farinha. Para algumas pessoas não tem problema algum. Para algumas pessoas tem problema, né? Então, a questão é, que pão a gente pode comer? Que pão a gente pode ter acesso? Que pão a gente pode ter no nosso dia a dia? Que pão a gente pode fazer com facilidade? Essa é uma das maiores questões, né? É muito legal o pão de longa fermentação, ele é maravilhoso, eu adoro comer na rua. Agora, quando você inventa de fazer ele na sua casa, ou você quer muito, ou você tem tempo, porque você vai ter que alimentar o fermento, você vai ter que fazer, sei lá, pega a receita do pão de 10 dobras, e aí você faz o pão, ele fica até gostoso, só que você não quer mais aquele pão. Aí você fala, a culpa é do pão, a gente vai jogando a culpa no pão. Então sempre quando a gente posta um pão na cozinha, é super sucesso. As pessoas querem a receita, as pessoas querem saber do que é feito, as pessoas querem saber quantas fatias podem comer. Então, o que eu resolvi? Eu venho pesquisando pães fáceis e práticos, porque essa é a nossa cozinha e é assim que funciona. Não tem coisas complicadas aqui na cozinha equilibrada. Não preciso saber o que as pessoas estão falando. E aí, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer um pão que é um pão que eu sempre guardo a receita. Só tem a receita desse pão aqui quem já fez as minhas aulas presenciais ou quem tem o livro da cozinha equilibrada. Essa receita não tem postada, tá? Essa receita não tem postada no Instagram da Cozinha Equilibrada, porque eu simplesmente é uma receita xodó e que sim, as pessoas que comem gostam muito, as pessoas que conhecem a receita fazem, né? E que aí eu vim aqui pra divulgar porque vocês vão saber um pouquinho mais à frente, tá certo? Então vamos lá, pra quem que é essa receita? Pra quem que são essas receitas de pães que a gente faz? Pra você que gosta de comer pão no café da manhã, pra você que gosta de comer pão no lanche da tarde, pra você que quer levar um lanche no trabalho, pra você que faz uma sopa que seja de tomate, quer alguma coisa que dê uma sustância, ou mesmo que goste de passar, né? Tipo, a gente gosta de quer fazer espaguete de pupunha com um molho, você quer um pão, e aí você vai querer um pão mais saudável. É um pão que você pode fazer de uma maneira prática, você faz ele no domingo e deixa lá na sua casa pra você ir comendo durante a semana. É um pão que você pode congelar se você morar sozinho. Aliás, eu preciso tirar um pão aqui.
Se você que mora sozinho, você faz um pão e acha que ele é muito grande para você consumir todo dia, você pode congelar o pão, tá? Então, tô olhando aqui, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem ficar à vontade. Será que se apagar essa luz aqui é melhor? Eu acho que é. Fica um pouco melhor. Então, vamos lá. Quem estava no nosso grupo do WhatsApp, quem se cadastrou, a gente tentou fazer aula no YouTube, mas não deu certo hoje, a gente já está comunicando as pessoas, recebeu os ingredientes dessa receita, tá? Eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma receita que tem alguns ingredientes, vocês falem pra mim, é sem glúten sim, essa receita, Denise. Gente, eu vou ligar aqui a luz, vocês falam pra mim se vocês preferem com a luz ou sem a luz, tá? Vocês não me falaram. Bom, quando a gente vai fazer um pão ou uma receita que tem alguns ingredientes, né? Claro, não são muitos, mas tem alguns e talvez com a luz tá ótimo. Obrigada. Vou deixar com a luz aqui então. Show. Valeu. Gosto da opinião de vocês. Tá ótimo. Cris, Didi, Ramiro, Neuza, ótimo. Vou deixar a luz aqui. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a receita, eu sempre deixo a lista do lado, né? Do modo de preparo, se eu não tenho o hábito de fazer. Mas eu falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma receita nova, que a gente ainda não conhece, ou mesmo, eu sempre falo isso, eu que sempre faço as minhas receitas muitas vezes, eu sempre leio a receita quando eu vou fazer o mise en place. Eu falo que o segredo de uma receita dar certo é a gente já separar todos os ingredientes, né? Vou até falar uma coisa que foi legal, porque a Didi, que tá aqui assistindo, ela me mandou uma mensagem hoje dizendo que ela tinha todos os ingredientes, só faltava um. Então assim, a gente já sabe, já vai preparando pra quando não, a gente chegou aqui na hora, vou fazer o pão. Cadê o ingrediente? Aí falta um ingrediente que é aquele ingrediente super importante pra gente fazer a nossa receita, né? Já aconteceu de fazer bolo e não ter fermento, de não ter farinha suficiente. Então, quando a gente faz o mise en place, que é separar aqui todos os ingredientes que a gente vai usar, a chance da receita dar certo é 50%, tá? Então, vamos lá. Comecei aqui, vou colocar primeiro os ovos, tá? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma receita, uma parte super importante é a gente quebrar os ovos um de cada vez, tá? Pra não ter um errado. Então, eu falei isso esses dias. A receita pede 4 ovos, né? Então, eu vou ter 5. Porque se um deles estiver ruim, a gente também não vai perder a receita, né? Bom, eu falei que eu ia falar os ingredientes antes, né? Então, vamos lá. Se você não tem, não tá, anota, tá? Que eu vou falar. 1,5 xícaras de farinha de amêndoas, 3/4 de xícara de polvilho azedo, 1/4 de xícara de polvilho. Fermento aqui, ó, tá? É esse fermento aqui, tá? Não se atentem tanto na marca, mas pode olhar também, mas é sempre esse aqui do saquinho, tá? 4 ovos, 1 colher de chá de óleo de coco e 60 ml de leite, tá? Pode ser leite de coco, na receita tá leite de coco. Pode ser leite de coco, pode ser leite que você usa na sua casa, pode ser um extrato vegetal. Eu sempre falo que quando a gente vai usar o leite, que não seja desnatado. Eu sei que vocês evitam o integral, mas o semi-desnatado, porque ele conserva as vitaminas que a gente precisa ter, que eu ando chamando de vitamina lipossolúveis, é que ela precisa da gordura pra estar ali. Então, se você usa o desnatado, que tira toda a gordura do leite, não tem as vitaminas, né? Então tá, temos aqui a nossa lista de receitas, de ingredientes. Todo mundo tem, né? Então tá.
Voltando, pegando um gancho aqui desses ingredientes naturais, vou falar um pouco sobre a cozinha, né? Muitas pessoas que estão aqui acompanham a cozinha desde que ela existe. Algumas estão chegando agora. Então, para quem tá chegando agora, eu não me apresentei hoje. Eu sou a Mariana, tá? Sou nutricionista, criadora da Cozinha Equilibrada. E a Cozinha Equilibrada nasceu justamente para tentar ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com a comida. Voltando lá na questão que eu falei, da gente ter uma questão séria com o pão, as pessoas têm uma questão séria com vários alimentos, né? Então, eu trabalhei 12 anos em restaurantes, conversando com as pessoas que praticam os esportes que eu pratico. A gente vai vendo que a relação das pessoas com a comida não era uma coisa bacana. E, poxa, a gente deve comer bem. A gente pode não ser restrito, porque quando é muito restrito, vai lá, vou começar uma dieta nova hoje, vou tirar o pão, e você é apaixonado por pão. Quanto tempo isso vai durar? Ou qual é o tamanho do sacrifício que você vai ter que fazer? Aí não vai pra frente. Aí a gente vai lá e fica 2 dias e vai descontar porque a gente quer comer pão. Então a cozinha, ela surgiu para mostrar para as pessoas que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Então a gente desenvolveu umas receitas em que sim, eu, Mariana, amo pão. E eu vou comer esse pão na minha casa. Na minha casa eu não compro pão de forma do mercado, porque o trigo não me faz bem. Ai, Cris, eu já repito, tá? Pode deixar. E agora, a hora que eu terminar de falar, eu repito os ingredientes. Então, a gente pode escolher melhor. E aí, talvez seja a falta de conhecimento para fazer essas melhores escolhas, que seja um dos trabalhos da cozinha, tá? Então, por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente quer mostrar esse pão para vocês e quer mostrar como é prático, como é fácil e como é possível para todo mundo, tá? Não é um quebra-cabeça de 200 peças, não. Vocês vão ver. Separou aqui. Vou repetir, tá, Cris? Os ingredientes. 1,5 xícaras de farinha de amêndoas ou de farinha de castanha, tá? 3/4 de polvilho azedo, 1/4 de psyllium, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar demerara, 1 colher de sopa do fermento biológico seco, tá? 4 ovos, 1 colher de chá de óleo de coco e 60 ml de leite, tá? Anotou? Então vamos lá, vou começar a receita aqui, tá? Enquanto a gente vem preparando, a gente já vai pré-aquecer o forno, tá? 180 graus. Mariana, vocês vão me perguntar lá na frente, quanto tempo o pão vai ficar no forno? Gente, ele vai ficar de 30 a 40 minutos. Então assim, coloca 30 minutos e vai dar uma olhadinha. Ou se o seu forno é muito forte, é muito quente, você sabe que acontece isso com outras receitas, você já vai dar uma olhada com 20, 25, porque tem alguns fornos que são muito rápidos. E se não, você vai e coloca 40 minutos. É sempre bom a primeira vez que você vai olhar, você vai fazer, você olhar, tá? E aí, nas próximas vezes, também tem a questão do... Já estava usando o forno para fazer outras coisas. O forno já estava quente há mais tempo, então pode ser que também precise ficar menos tempo, tá? Então, antes eu falei que a gente ia começar pelos ovos, mas agora eu vou fazer de uma outra forma. Então, primeiro, a gente vai misturar todos os secos na receita, tá? Quais seriam todos os secos? 1,5 xícaras de farinha de amêndoa, tá? Vamos lá, vocês estão vendo aqui que a minha farinha de amêndoa, ela é um pouquinho mais escura do que se vocês forem em algum lugar comprar uma farinha de amêndoa. Por quê? Porque eu não compro a farinha de amêndoa. Eu compro a amêndoa crua, com a casca, aquela marronzinha, e trituro, tá? Por quê? Porque é mais barata, porque eu vou saber a hora que
A amêndoa triturada entrou em contato com o ar, porque a gente não sabe, né? Ela tem óleo, rancifica. Então, assim, é melhor pra gente que tá cuidando tanto dos ingredientes, da qualidade, tendo essa preocupação, quanto você tritura, você sabe quando foi triturada, ela tá mais nutritiva, vamos falar, né? Assim. E ela também fica com uns pedacinhos que eu gosto e dá uma coloração pro pão que eu acho mais legal do que um pão bem branquinho, tá? Então aqui, coloquei, né? Ah, mas como é que faz? Eu trituro no liquidificador, tá? A gente só não pode deixar bater direto, porque se ela ficar batendo direto, ela vai virar uma pasta de amêndoa. Então você usa o pulsar, dá uma mexida, pulsa, mexe, e aí você vai tendo essa farinha aqui, que é a que eu tô mostrando pra vocês, tá? Agora eu misturo 3/4 do polvilho, o psyllium, tá? O psyllium, ele tem farinha e ele tem fibra. Eu sempre dou preferência pra usar a fibra, porque eu acho que a farinha, ela deixa a receita muito escura, tá? O psyllium, ele é uma fibra. Todo mundo pergunta, o que é psyllium? O psyllium é uma fibra, tá? Ela é muito boa porque ela ajuda a absorver água, ela ajuda a gente a ajudar o trânsito intestinal. Então, pessoas que precisam de alimentos que tenham fibra, já usaram psyllium, né? Ou podem colocar na receita. Então, essa é uma receita que leva psyllium. Ele ajuda o nosso pão a ficar mais úmido, né? Porque ela faz com que ele junte um pouquinho da água, então não resseque. Então aqui, o sal, o açúcar, o fermento, então misturamos todos os secos aqui. Então agora a gente vai vir aqui e vai bater os ovos. Opa! Eu sempre falo que a gente tem que abrir um ovo de cada vez, certo? Então a gente vai abrindo um ovo de cada vez. Pronto, temos os nossos 4 ovos aqui. Foi o que eu falei mais cedo. Se por acaso você não tiver um fouet, pode bater com garfo, não tem problema não, tá? A gente bate bem, porque tem algumas pessoas que vão, eu não tiro a pelezinha do ovo, nada disso. Eu não sinto, né, tipo, que a receita vai ficar com um gosto de ovo. Mas uma das coisas que a gente faz pra evitar isso é bater bem os ovos. Aqui, os ovos já estão bem batidos, agora a gente vai misturar os ovos. A gente podia fazer o contrário, mas vamos fazer aqui. A gente coloca os ovos junto com os secos e aproveita e já coloca o óleo de coco e o leite. E a gente vai misturar. Consegue fazer creme pra mim, por favor? Graças. Gente, olha só, o que eu queria dizer pra vocês é que essa daqui é a massa do pão. Difícil, né? Aí a gente só faz o quê? A gente envolve bem todos os ingredientes, tá? E vamos lá. Pra quem
conhece, pra quem sabe, esse daqui é o pão de amêndoas, tá? Só que hoje, como eu falei, a gente quer ver as outras possibilidades do pão de amêndoas, tá? Então assim, qual é a primeira possibilidade? Trocar amêndoas por castanha. A mesma coisa, você pode comprar farinha de castanha ou você pode processar a castanha, tá? Os outros ingredientes a gente não muda, tá? A gente vai fazer o que hoje? A gente vai fazer um pão de ervas, tá? E a erva que eu escolhi para fazer o pão vai ser o alecrim. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou soltar o alecrim o máximo que a gente puder. E a gente vai misturar. Você pode usar ervas finas, você pode... Aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Mas lembrando que a gente tá fazendo uma receita saudável, né? Que a gente não tá fazendo uma coisa... Claro, um dia para um evento especial, você quer colocar um recheio mais exótico, né? Você quer fazer alguma coisa recheada. Ou você quer fazer uma coisa que seja mais gordinha, no caso. Oi, Mônica, conseguiu entrar. Então, assim, a gente também toma cuidado, porque às vezes as pessoas vão lá, procuram uma receita super saudável e enchem de bacon. Tá, pode comer bacon? Claro, como eu falei lá no começo, a cozinha equilibrada não restringe nada, tá? Na cozinha equilibrada, a gente pode comer tudo, mas a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Então, você pode comer bacon? Pode, mas vai comer um pedaço pequeno. Você pode comer nuts? Pode, mas não coloca um pote do seu lado e fica comendo só como se não houvesse amanhã, né? Então a gente tem que lembrar que esse pão, ele tem a gordura boa da amêndoa, ele tem a fibra do psyllium. Ah, Paula, Clara tá assistindo? Muito bem. Vocês viram nesses dias que eu coloquei um post falando de criança, né? Então... acho super importante as crianças cozinharem junto. Então, vamos lá. Coloquei aqui o meu alecrim, tá? E agora eu vou colocar na forma. Eu vou usar uma forma de pão, tá? Aqui. E a gente só despeja a massa na forma de pão. Se você estiver usando uma forma de silicone, você não precisa untar. Se você estiver usando uma forma de inox ou de alumínio ou alguma outra, você vai precisar untar, tá? Eu sempre dou preferência à forma de silicone porque eu acho que é mais fácil. Sendo bem, já que a gente tá na história da praticidade, eu acho ela só um pouco chatinha pra lavar, mas você coloca uma água quente, morna na verdade, né? Com detergente, tudo bem. Aí a gente vem aqui e vamos tentar raspar tudo, tá? A foto que a gente colocou de quem tava acompanhando foi de uma receita que foi feita igual a essa, só que na forma de muffin. O que também pode acontecer, porque eu sempre falo que é o seguinte, se você mora sozinho, né? E você é daqueles, tipo eu, que se o pão é bom, você corta uma fatia, você corta outra fatia, você corta outra fatia. Eu tô dizendo, esse pão é pra gente fazer, ele tem tudo isso, gordura boa, fibra, a gente come 2 fatias e se sacia, tá? Que é pra gente comer esse pão saudável pra isso. Então, fui lá com meus ovos mexidos no café da manhã, ou no meu lanche da tarde, ou pra acompanhar mesmo uma salada na hora do almoço, né? Em vez da gente fazer crouton, pão de forma comprado no mercado, você usa esse daqui. Então, isso é pra gente ser controlado. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando a gente não é muito controlado, se a gente faz em formas
tipo muffins assim, unitária, você vai comer um, você vai comer mais um e pronto, acabou. E você guarda o resto, você congela, fica mais fácil. Então eu sei porque isso acontece comigo. Eu faço a maioria das minhas receitas nessa forma, porque sim, gente, a gente gosta de comer aqui, né? Então é isso. Bom, coloquei aqui o alecrim, então agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui por cima, tá? E aí a gente pode colocar aqui por cima um sal, tá? Daqueles especiais ou sal rosa que você quer para finalizar. Então esse daqui é o nosso pão que vai ao forno, tá? Então o que acontece? A grande diferença de quando a gente faz em forma pequena e forma grande é o tempo que ele vai ficar no forno, tá? Se a gente faz no muffin, ele vai ficar 25 minutos. Se a gente faz na forma maior, ele vai ficar de 30 a 40 minutos, tá? Então vou levar pro forno agora. E agora a gente vai deixar meia hora ele ali. Mas Mariana, a gente vai ser obrigado a ficar meia hora aqui falando com você? Não, a gente vai ficar só mais um pouquinho, tá? Então vamos lá. Vou dizer mais uma vez o que eu falei sobre essa receita. Essa é uma receita que é guardada a 7 chaves. Agora vocês também vão ter essa receita. Divulguei. Numa ocasião especial, tá? Porque a gente aproveitou para fazer essa aula hoje. Para forno, Paula, sim, forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Beth, provavelmente a gente vai disponibilizar a aula no YouTube, tá? Tô aproveitando aqui, antes de falar o que eu quero falar, para olhar o que vocês perguntaram. Show. Então, voltando para aquele começo da conversa, falando da necessidade dos pães, quando a gente faz algum pão que a gente posta, todo mundo pede a receita, todo mundo quer saber como é que a gente faz. Cláudia, no finalzinho eu repito, tá bem? Então a gente quer saber como é que faz o pão, todo mundo quer a receita, porque realmente, vocês viram agora. Me digam aqui se vocês não achavam que o pão era muito mais difícil de ser feito do que vocês viram, né? Por isso que a gente vem aqui mostrar que é prático. Talvez o difícil seja você separar os ingredientes, né? Porque o resto é super tranquilo. Então, vamos lá. Só um minutinho. A gente, pensando em tudo que todo mundo tem pedido, de como vocês conversam com a gente quando a gente tem essas receitas de pães, a gente testou, vocês acompanharam aqui e a gente está lançando hoje uma aula de pães com receitas inéditas da Cozinha Equilibrada, tá? Essa aula são aulas online, na verdade é uma aula com 6 receitas, é online, porque aí a gente, por exemplo, hoje a gente fez uma aula aqui às 8 horas da noite, nem todo mundo pode estar aqui, porque todo mundo tem outros compromissos, então é uma aula que fica lá num programa, você adquire a aula, ela fica 1 ano liberada para você, e é o que a gente fala. Quem é meu aluno de aula presencial, né, que a gente ainda não pôde voltar a fazer, participa da aula, vê como é que a gente faz, uma vez, tira as dúvidas ali, tem as receitas e é isso. Com a possibilidade da aula online, a gente consegue disponibilizar esses conhecimentos da Cozinha Equilibrada para gente de tanto do Rio de Janeiro quanto de... Quando você tem dúvidas sobre a receita, você pode assistir a receita quantas vezes for necessária, tá? Até você conseguir fazer ela de um jeito que você ache que esteja perfeita.
ou igual aqui vocês acham que fica, né? E então a gente tá lançando esse curso, essa aula, com 6 receitas, que seriam grissini de queijo, um pão fácil de forma, pão de sementes, que é um pão vegano, inclusive, para atingir mais pessoas. Ele é uma delícia, não dá para ter esse preconceito porque ele é vegano não, porque ele é muito bom. Um pão de forma, um pão de inhame com frutas secas, e eu sempre esqueço essa última receita. E o pão fácil, o grissini, o pão de forma e o naan, o pão indiano, tá? Que substitui o árabe. Então, assim, são receitas inéditas, são todas receitas sem glúten, tá? Alguma receita tem aveia, e aí para quem vai utilizar aveia, é só você verificar a marca que você tá comprando, porque existem aveias sem glúten e aveias com glúten. A aveia em si, ela não tem, mas quando ela sofre o processo, né, de moagem, ou até ficar no ponto que eles vão vender, ela passa pela mesma máquina de produtos que tenham, né, glúten, por isso ela sofre uma contaminação. Então, o lançamento da aula é hoje, tá? Essa aula custa R$77, pode ser parcelada em 4 vezes, tá? Então, eu acho que ficou um produto super legal. A facilidade das receitas é igual a essa que a gente tá mostrando pra vocês aqui. E posso dizer que elas também são tão gostosas quanto esse pão que você vai fazer na sua casa, vai experimentar, e aí você vai confirmar tudo que eu tô falando, tá? Junto dessa aula tem um e-book com fotos explicativas de todas as receitas, tá? E os primeiros 20 inscritos, né, as primeiras 20 pessoas que adquirirem, ainda vão ter acesso a uma coisa que todo mundo sente falta, já que é online. A gente vai fazer uma aula presencial não, desculpa. A gente vai fazer uma aula ao vivo, pelo Zoom, de uma receita bônus para vocês que se inscreverem, tá? Então, eu acho que era isso. Eu poderia vir aqui só falar para vocês, não, gente, olha só, fiz um curso de pães e tô vendendo um curso de pães. Mas não é isso. Também pode ser, é um curso que a cozinha está disponibilizando, né? Já que a gente hoje ainda não faz aula presenciais de novo e a gente não pode sair viajando pelo Brasil para fazer aula, de uma coisa em que vocês estão pedindo pra gente, né? E mostrando pra vocês o que a gente está oferecendo. Ou seja, eu vim aqui, dei a minha receita mais secreta de todas, para vocês provarem, para vocês verem como é fácil, para vocês comerem e depois me dizerem, falar, Mariana, vou fazer o curso porque realmente se todas as receitas forem igual a essa, tá? Então, acho que era isso. O link para comprar, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. O link lá a gente substituiu o link de inscrição para essa aula pelo link do acesso da compra dessas aulas, e também quem tá no grupo a gente vai mandar para vocês caso vocês tenham uma dificuldade. Oi? Tá na bio. Tá na bio lá da página, né, embaixo, onde a gente já colocou links de várias coisas que a gente ofereceu. Esse tá lá, tá? Eu tô super animada, eu tenho comido vários pães e eu realmente gosto de pão, tá? Então, eu queria falar isso pra vocês aqui hoje, né? E também queria responder as perguntas de vocês, as que vocês tiverem, tá? Preciso pegar aqui pra olhar, porque eu não vejo por aí. Vocês podem ir me fazendo as perguntas enquanto a gente espera o pão que tá ali. Cláudia, vai ficar no YouTube sim a receita, tá? Depois a gente vai disponibilizar lá, a gente tem que dar uma olhadinha antes, tá?
Vocês têm mais perguntas para fazer? Vão fazendo as perguntas. Se alguém fez alguma pergunta e eu não respondi, é porque não chegou aqui pra mim. Então, tá com problema aqui. Como usar fermento biológico seco, não precisa deixar a massa crescer? Não, Sofia, essa massa aqui não precisa deixar crescer não, tá? E na verdade, a maioria dos pães dessa aula que eu acabei de falar pra vocês, a gente também tem um pão, uma receita que a gente deixa crescer, tá? E eu sempre falo que assim, enquanto a gente deixa o pão crescer, a gente vai lavando a louça. E daí o pão cresce, você coloca no forno, né? E aí, quando você tira o pão, a louça já tá lavada, você senta pra comer. Se alguém fez alguma pergunta que eu não respondi, na verdade, Val, o curso, para quem comprou, ele tá disponibilizado a partir de amanhã, tá? Compra o curso, ele é online. Então você vai lá, é através do Hotmart, você tem acesso a todas. A aula é igual isso que eu tô falando aqui pra vocês. Se você já estiver lá no grupo do Instagram, você tem meu contato, você pode tirar sua dúvida comigo, tá? E aí o que a gente falou, a gente ainda não tem a aula certa dessa aula do Zoom, a gente vai depender das inscrições, ver como é que vai fazer, que vai ser essa aula bônus do pão. Mas o curso para quem comprar já está disponibilizado amanhã. O link para Hotmart não funcionou. A gente vai verificar aqui, tá, Andréia? Só um minutinho. Cláudia, eu vou repetir o passo a passo. Os ingredientes todos, quem já tá lá, tá no curso, já tem a lista, né? O que a gente faz? A gente mistura todos os secos, tá? E aí bate os ovos. E aí a gente mistura os ovos e os secos, acrescenta o óleo de coco, acrescenta... Qual é o outro ingrediente? O leite, mistura bem. E aí dessa vez eu quis colocar, porque eu falei pra vocês que ia ser um pão de ervas. A erva escolhida por mim foi o alecrim. Então eu coloquei o alecrim na massa, tá? Passo a passo é esse. Deu certo agora, Andréia? Eu acho que ela falou que testou agora e colocou ok. Gente, vocês têm mais perguntas? Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque o que acontece? Eu vou dar uma dica, tá? O fermento tá junto com os secos. Misturei as farinhas, o fermento, tudo junto, tá? Então... Mãe... Não, o fermento é uma colher de sopa, Cris. Tá, eu tô olhando porque eu consigo ver aqui embaixo, tá? Daí onde tá transmitindo eu não consigo ver, não. Quem fez o pão agora? Me conta. O que vocês acharam? Acharam fácil? É fácil, não é? É muito fácil. Bom, ele tá aqui no forno. A Sofia que perguntou se precisa esperar crescer. Não, Sofia, não precisa não. Até vou mostrar aqui, aliás, vou... Eglina, eu fecho o pacote, inclusive o que eu vou mostrar agora pra vocês foi feito com um fermento que tava aberto, que eu abri há 2 dias atrás, tá? Muito bem, Ramiro. Andréia, a gente já vai consertar isso e vai falar com você, tá? Didi, tá no forno, você vai adorar, muito fácil. Bordados a Val fiz, eu acho fácil. Denise, a gente daqui a um tempo
Hoje ainda não vai estar, tá? Mas a partir de amanhã a gente vai dar uma olhada, ver como é que ficou a gravação. E aí a gente disponibiliza ele no YouTube, tá? Sua massa ficou um pouco dura, Didi. Ou seus ovos eram muito pequenos, tá? Ou você colocou a quantidade certa de leite? Vamos lá. Bom, o que eu vou mostrar pra vocês aqui enquanto, ó, eu coloquei, deve estar faz uns 15 minutos que ele tá no forno, né? Alguém colocou na mesma hora que eu? Eu adoro quando... Ai, Didi, já colocou mais coisas. Mas vai dar certo, vocês vão me falar depois. O que acontece? Hoje, sempre quando, né, a gente vai fazer uma aula que eu precise mostrar pra vocês como fica, e eu não faço tudo, por exemplo, eu mandei uma foto do muffin pra vocês, e aqui eu fiz na forma grande, a gente dá um jeito de mostrar pra vocês como é que fica, né? Quando é mais cedo, porque agora são 9 horas, às vezes as pessoas já têm que sair, a minha farinha de amêndoa estava muito seca, acho que foi isso. Não é isso não. Vai dar certo, você vai ver. Então, a foto eram feitos aqui, como eu falei, individual, tá? Esse daqui fica menos tempo no forno, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. O da foto, ele ficou mais altinho porque a forminha, ela era mais resistente. Então, aí ele não pode crescer pro lado, ele cresce pra cima, né? Então, aqui, eu vou abrir pra vocês aqui, pra vocês verem como é que ele fica. Eu gosto de fazer assim. Isso que ele tá frio, tá? Ele fica assim, por dentro. Tá bom? Então ele fica, ó, macio, tá? Eu acho ele super cheiroso. Agora eu vou cortar. Eu sempre falo que é bom a gente ter uma faca de pão pra cortar. Quando a gente tira o pão, é bom a gente deixar ele dar uma esfriadinha, tá? De preferência, se puder colocar ele... Essa daqui não é bem, mas se você coloca numa grelha, sabe? Pra ele não ficar suando embaixo. Como eu às vezes não acho ou não tenho, não sei onde tá, tô usando pra outra coisa, eu limpo a do fogão antes, tá? E coloco em cima da do fogão. Então aqui eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que fica o pão, ó. Estão vendo? Ele fica assim, ó. Tá? Esse é o nosso pão. Eu adoro sempre esquentar o pão, então você pode ou esquentar na frigideira ou você põe na torradeira, tá? Fica sempre ótimo. Você pode usar pra fazer brusqueta, você pode usar pra fazer sanduíche. Eu digo que a gente pode comer 2 fatias, tá? Dessa espessura, tá bom? Eu digo que o pão grande a gente consegue cortar em 18, tá? Então a gente vai lá, uma vez eu fui dar aula e eu falei, não, ele vai dar 18 fatias. Aí alguém falou, não vai dar não. Deu certinho as 18 fatias. Então, 18 fatias, 9 porções, tá? Se você... O que pode acontecer? Esse pão é muito bom. Aí você vai lá, quentinho, né? Pega a manteiga, corta uma fatia, uma fatia, uma fatia. Ela não conseguiu entrar de novo lá no link. Fala pra ela agora que vai estar. Andréia, se você estiver por aqui ainda, testa lá o link do Hotmart que você vai conseguir entrar, tá? Então aí você vai, corta uma fatia, uma fatia, uma fatia, uma fatia e pronto, acabou o pão, né? Então isso pode acontecer. Ou se você faz assim, mas aí você quer... Mariana, mas eu quero fazer o muffin e aí eu quero esquentar. Você pode cortar ele aqui no meio, ó. Tamanho da forma que eu usei é forma de pão, ela deve ter 24 centímetros, né? Uma mão tem assim, aqui tem 18. Vou te mostrar uma outra, que não é a que tá no forno.
Tenho algumas, né? Até trouxe aqui algumas pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a que eu fiz essa daqui, que é pequenininha, tá? Que quando eu faço metade da receita, eu uso ela, tá? Essa daqui é a de pão. Aquele pão mais pão de forma mesmo retinho. E essa daqui também é uma outra de pão, tá? Essas aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho. 18 20, 24, tá? Então, assim, esse pão, ele não cresce muito não, tá? Porque a gente não deixa fermentar. Ele ficou altinho. Sofia que perguntou isso uma vez, como faz para ficar altinho? Então, Sofia, eu usei essa forma aqui para fazer esse pequeno, porque eu também fiz os dois muffins. Agora, se eu tivesse colocado toda a receita nessa forma aqui, ia transbordar, não ia dar certo, tá? O pão tá crescendo, tá ficando bonito. Se vocês puderem ficar aqui até a gente tirar ele do forno, vai ficar ótimo. Vocês têm mais dúvidas, mais alguma coisa para falar? Aproveita para me perguntar, gente. Vou até experimentar aqui um pedaço para ver como é que tá. Não? Elaine, não precisa deixar o fermento crescer, não. Ele já tá misturado na massa, não precisa, não. Ramiro, eu acho que a farinha de amendoim vai ficar com muito gosto do pão de amendoim. Mas você pode testar, tá? Não sei te dizer porque eu nunca fiz. Tá ficando bonito, Didi? Cris, sim, eu compro aquela que a gente chama de amêndoa com casca sem... Não, é sem pele ou com casca? Ela não tem aquela casca dura, ela é aquela pelinha marronzinha, sabe? É aquela pele marronzinha sem sal, tá? Eu acho que dá pra fazer... Uma coisa que dá pra fazer também, que eu já vou contar aqui pra vocês, que um dia eu precisei testar... É que a gente usa polvilho azedo. E um dia eu fui fazer essa receita e não tinha polvilho azedo em casa, só tinha polvilho doce. E eu usei. E deu certo, tá? Eu até tava pensando esses dias, o que será que aconteceu que eu não consegui... sentir a diferença. Vou ter que fazer os dois pães, assim, um com farinha de polvilho doce e uma com farinha de polvilho azedo, pra ver a diferença. Porque se falar assim, eu comi com polvilho azedo, eu comi com polvilho doce, hoje eu não sei dizer pra vocês qual era qual é a diferença, tá? Mas das castanhas em si, eu acho que... Teve gente que já fez só com farinha de amêndoa. Eu acho que deve ficar muito mole, mas dá pra fazer. A pessoa disse que ficou ótimo, tá? Mas eu, Mariana, não testei. Ah, que bom, Andréia! Seja bem-vindo ao nosso curso. Muito legal. Eu acho que você vai gostar, depois você me diz. Tem uns pães muito gostosos. Muito mesmo. Eu tô há uma semana só comendo pão bom. Nem quero mais ir na padaria. Mesmo gostando daqueles pães de fermentação, vou te dizer que faz o pão. Ontem eu fiz o pão fácil, que você vai achar com esse nome. Pra mim ele é assim, nossa, ele é muito fácil mesmo. E ele é muito gostoso de verdade. Então, já virou assim... Até então, na verdade todos
Eu gosto muito do pão de amêndoas, eu gosto muito do pão de batata doce, que já é divulgado que tem a receita. Oi, Luciana, tudo bem? Ai, tô curiosa pra ver o pão de vocês, hein? Quem fez o pão? Olha, as outras ervas, né? Ou ervas finas, eu acho que dá pra fazer. Tem gente que faz com manjericão seco, você pode fazer com orégano. Então, vai depender do seu paladar. A minha erva preferida para forno, para assar, é sempre alecrim, tá? E se você tentar fazer ele sem o alecrim, você vai ver que são duas receitas diferentes, tá? O pão de amêndoa, tá? E aí você tem, ó, por exemplo, aqui a gente tem o pão de amêndoa, se não colocar erva. A gente tem o pão de castanha, se você usar castanha. Pode usar gergelim sim, vai dar uma crocância, vai ficar ótimo. E ainda em cima finaliza com um gergelim aqui também. Janaína, então, vamos lá. Quando a gente pensa em fazer... Isso é importante, é uma coisa que eu queria falar aqui. Todos os pães, a gente usou farinha sem glúten, tá? Que farinha sem glúten, a gente não fala só que é farinha de arroz. Porque quando a gente está falando que a gente tirou a farinha de trigo, a gente está trocando a farinha de trigo que tem glúten por outras farinhas, o glúten ele dá a elasticidade, a mucosidade, ele tem um papel importante nessas receitas, tá? Então, quando a gente tira, a gente tem que colocar um mix de farinhas. Esse que eu usei no curso, eu usei um mix de farinha, que é farinha que a gente compra pronta, porque é para ser prático. E tem que ter goma xantana, e aí também essa farinha que eu usei já tem goma xantana. E aí a gente tem que usar o fermento, que é o fermento que a gente tem que esperar fermentar. Então acaba sendo, quando a gente for, a receita bônus do nosso curso, ela é um pão que a gente espera fermentar, que a gente sova, que a gente, não sova não, mas que mistura bem, que a gente espera crescer, tem todo esse processo. Então, para fazer um pão parecido com um pão francês realmente, ele vai dar um pouco mais de trabalho. E aí ele vai fugir um pouco disso que a gente colocou como cozinha prática, sabe? Então, mas depois a gente vai disponibilizar, tá? A gente coloca nos nossos stories as fotos dos pães que a gente colocou no curso, pra vocês terem uma ideia do que eu falei aqui pra vocês, tá? Mais alguma outra pergunta? Imagina, Jana, eu adoraria. Quando eu conseguir fazer um pão prático, parecido com pão francês, eu vou fazer questão de vir aqui dar uma aula, tá? Paula, para se inscrever no curso, lá na bio da Cozinha Equilibrada tem o link, tá? Vem cá, me conta, Clara gostou de fazer pão? Ela vai dizer que o pão ficou pronto e ela que fez? Tô curiosa. Então, gente, é isso. Aí o curso fica disponibilizado e ele fica disponibilizado 1 ano pra vocês, tá? Então vocês podem ir lá me encontrar, me ver fazendo a receita várias vezes, né? Vocês têm os nossos contatos, se não conseguir. Assim, todo mundo que faz algum curso meu tem acesso para tirar dúvidas, né? Se eu não conseguir responder de imediato, mas eu sempre vou responder vocês, tá? Aqui o pão já tá cheirando. E aí, onde vocês estão fazendo? Como é que tá? Me contem. Vou comer aqui o pão, né? Oi, Carol! Ai, que legal! Você vai fazer e vai me contar, vai tirar foto legal do pão, hein? Você já fez nas aulas que a gente fez? Você já fez esse pão que eu dei hoje, né?
Cláudia, forno sempre temperatura média, tá? Quando a gente não coloca, de fato, assim, é 180 graus, né? Eu acho que é a temperatura mais... Tem uns fornos, tem uma aluna que fez o curso grande da cozinha que o forno dela é muito quente. Então a gente coloca lá que a receita vai ficar pronta em 40 minutos, no dela fica em 20. Então assim, e tem gente que eu conheço que tem um forno bem mais lento. Então... E a temperatura 180 é muito baixa e tem que usar 200. Então, vai ter que sempre dar uma olhada na primeira vez que for fazer. Sabe o que eu gosto? Que quando a gente usa essa farinha de amêndoa que é triturada, ele fica com uma crocância, tá? E vocês conseguem ver que tem uns marronzinhos assim no meio dele? Quando a gente faz, se você comprar a farinha de amêndoa mesmo, que é mais branquinha, o seu pão vai ficar mais claro. E daí não é porque tá errado, é essa questão da farinha mesmo, tá? Até se você comprar farinha de castanha, você vai ver que a cor fica mais parecida com o de amêndoa, porque a farinha de amêndoa é mais branquinha que a farinha de castanha. Então a farinha de castanha, ele vai ficar mais parecido com esse que eu uso, a amêndoa triturada com a casquinha, tá? Só pra dizer, porque isso tem um pouco de influência na coloração, tá? Perguntou aqui como saber como tá pronto. Quando ele tiver, primeiro tempo que eu falei, né? Eu falei de 30 a 40 minutos. Aí, Didi, você olha se ele já tem uma casquinha. Oi? O dela já tá bom. O seu tá bom? Que maravilha! Faz o teste do palito, tá? Faz o teste do palito. O deck tá quase. Eu acredito que mais uns 5 minutinhos, aí vai dar uns 35 minutos, ele vai ficar pronto. É isso, gente. Os pães, eles vão ficando, né? Depende do forno. Depende da temperatura. Eu nunca vou esquecer que eu conheci uma pessoa que tinha um fogão de 6 bocas. Era o forno mais lento que eu já vi na minha vida. Enquanto o fogão de 4 bocas, era super rápido. Então, depende, né? Aí por isso que eu falo, às vezes, toda vez que eu dou aula eu falo 30 minutos de forno, com o Dedé 25 você olha. Se você achar que tá bom, você tira. Se você achar que precisa deixar um pouquinho mais, você deixa um pouquinho mais, tá? Então, aí você faz o que? Você anota na receita. E aí você vai saber, na próxima vez que você fizer, quanto tempo mais ou menos você tem que deixar ou você tem que tirar. Pessoal que fez a receita do pão junto com a gente, ou me manda foto, né? Ou se vocês puderem, posta e marca pra gente ver, porque isso é muito legal. Eu dei uma aula no passado com quiche, da quiche, e 2 pessoas também fizeram. Eu acho que isso foi muito legal. É muito legal ver as pessoas fazendo juntas, aí vocês vão tirar as dúvidas. Didi, quero ver se seu pão não ficou duro. Deve estar ótimo. Quero saber. E
sobre os pães que tem, olha, alguns deles a gente vai conseguir mesmo dar uma, tipo, é uma receita que a gente pode, que nem esse daqui, né? Uma receita que a gente pode fazer alguma mudança. Mais alguma pergunta, pessoal, antes da gente tirar o pão do forno? Paula, seu pão tá pronto? Tá por aqui ainda? Ai, ai. Um problema de luz. Bom, por aqui ficou pronto então, hein? Já comeu, Didi? E me conta, tava bom? Ficou bom o pão? Sofia, eu acho que o ovo na temperatura ambiente ele é melhor, mas eu vou dizer que várias vezes eu faço com ovo gelado, porque eu esqueço de tirar da geladeira antes de fazer. Quando eu tenho que fazer alguma coisa especial, eu acabo, ok, tirando, quando eu leio lá na receita. Ovo fora da geladeira. Agora, quando não, bom, então agora eu vou fazer o que? Tomar um cuidado aqui, porque a forma tá quente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como é que ele ficou. Cláudia, melhor não. Melhor usar um que seja menos... que tenha um sabor menos intenso. O mascavo vai alterar o sabor do pão, tá? Então aqui, ó. Nosso pão ficou assim. Ele fica firme, então não tem problema, porque ele não vai... Ó, ele fica firme. Então a gente consegue tirar fácil. Não é todo pão que fica assim não, tá? Os pães, eles podem ficar um pouquinho moles, tá? Então foi o que eu falei, ó. Essa forma aqui, ela é maior. Então o pão, ele fica mais baixinho, tá? É diferente. Esse pão cresceu porque a forma era menor. Então, como a gente veio aqui fazer o pão pra vocês, agora a gente vai cortar. E agora é aquela parte que mata. Vou até virar aqui esse lado, tá? Porque vai sair fumaça. Ele tá inteiro. Por que que eu deixo pronto? Porque, assim, não, mas deixo pronto porque... vai dar algum problema no pão que a gente faz. Não, é porque às vezes as pessoas precisam sair. Mas eu tô aqui cortando esse pão para vocês verem que o que a gente acabou de fazer e que vocês viram passo a passo e que vocês viram levar pro forno e tirar do forno é o que realmente fica, tá? Então, assim, o que eu falei é verdade. Vai acontecer, tá? Ó, pão aqui, ó. Essa farinha aqui, ela tava mais triturada que essa. Então, essa daqui... E agora eu vou fazer uma coisa, vocês me perdoem.
mas é sobre isso que a gente estava falando, ó. Passa a manteiga. E ó. Maravilhoso. Vou falar uma coisa importante pra vocês, tá? Quando eu comecei a falar o assunto daqui do pão, da restrição, não, quando a gente colocou a aula, tinha uma frase lá que foi com que a que trouxe muita gente, né? Que nem é uma frase que a gente usa muito, mas é uma frase que as pessoas leem. E fala assim: como emagrecer comendo pão com manteiga. Todo mundo quer saber, né? Como emagrecer comendo pão com manteiga. Você pode emagrecer comendo pão com manteiga. Se você comer uma fatia, se você comer duas, se você escolher um pão de qualidade, se você preferir ter pães como esse ao seu alcance, do que você... Eu nem tô falando dos pães daquelas padarias boas, que são feitas com fermentação natural, que levam tempo pra fazer, que é do meio antigo, mas assim, da gente ir ao mercado e comprar aquele pão de forma cheio de conservante, cheio de farinha melhorada, mas o melhoramento da farinha não é que a farinha tá com uma qualidade melhor, é que a farinha é melhorada para o processo do pão ser mais rápido e eficiente, para ele durar mais, né? A gente sempre fala que um pão caseiro, ele acaba durando menos tempo, porque ele não tem conservante. Então a gente deixa um dia fora, a gente coloca na geladeira, a gente aquece para comer. E se você não come ou não congela, ele vai mofar, né? Acontece. Então, quando a gente coloca, qual pão? Se você comer esse pão inteiro aqui, daí esquece. É o que eu falei lá no começo. A gente não pode comer o pão inteiro. Mas você pode comer umas duas, dependendo, 3 fatias, o que couber, o que você acha, né? Que tem, você quer fazer uma brusqueta na sua casa, pode usar esse pão. Você quer esse pão torradinho com manteiga, acompanhando sopa, acompanhando salada, no café da manhã, no lanche da tarde, perfeito. Então, aquela frase chama muito. Mas chama por quê? Porque todo mundo quer a fórmula mágica. E a fórmula mágica, ela não existe. Mas a gente pode comer, sim, um pão com manteiga, né? Então, e não sair da dieta. É só importante a gente saber qual pão a gente está comendo, certo? Ficou bonito, né? Vocês têm mais dúvidas, gente? Fica mesmo. Esses dias eu fui dar uma aula e aí a minha aluna disse que eu tinha que comer. Não sei se é pra ela ficar com água na boca e fazer, ou se era pra ela ver que tava bom ou não, né? Mas eu vou dizer, os dois estão iguais, só que esse tá quentinho. E quentinho é irresistível, né? Bom, gente, então é isso. Esse daqui é um dos pães que a gente faz. Como eu já falei antes, nesse curso são 6 receitas, todas inéditas, não vão ser postadas, né, na nossa página. E são todas assim, fáceis, com ingredientes fáceis e acessíveis, tá? E nutritivas e saudáveis, tá bom? Então, obrigado a todos pela participação, tá? Façam propaganda para as pessoas, né? Indiquem para as mães, para os amigos, para os vizinhos e façam muito pão em casa, tá bom? Obrigada, Didi, Paula, Val, todo mundo que fez pão. Ramiro que disse que vai fazer amanhã, manda foto que eu tô querendo ver esse pão, hein? Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês.